E aí pessoal, tudo bem? A paz do Senhor a todos. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui neste momento de oração, de fé, para orar por você, pela sua casa, pelo seu trabalho, por tudo o que envolve a sua vida. Amém? Irmãos, eu estava aqui orando, meditando na palavra de Deus e o Espírito Santo tocou muito forte. Eu tenho certeza que esta mensagem vai te direcionar para aquilo que você precisa fazer. Você que muitas vezes não sabe o que Deus tem para a sua vida e como fazer a vontade dele, qual é o seu chamado. Eu vou te mostrar aqui na Bíblia a melhor maneira de você ser usado por Deus e a melhor maneira de você ter paz, sabendo que você está no caminho certo, tá bom? Antes de começarmos, eu quero pedir que você deixe o seu like, clique aí no botãozinho gostei, isso ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom, que deve ser mostrado para mais pessoas, e também se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho da notificação, tá bom? Todo dia, irmãos, às 5 horas da manhã, 6 horas da noite e 10 horas da noite, eu tenho um encontro marcado com vocês aqui e tem sido uma benção. Eu fico tão feliz de ver os testemunhos, as pessoas me param na rua e elas falam: pastor, olha, eu acompanho suas orações, estão mudando a minha vida. Irmãos, isso não tem preço. Como é bom, né? Fazer a vontade do Pai. E quando você está no caminho certo, os frutos vêm, o resultado vem. Por isso, se as portas estão fechadas na sua vida, ou é porque você está no caminho errado, você ainda não está cumprindo o que Deus te chamou, ou é simplesmente porque você já está no caminho certo e agora o inimigo tem se levantado e ele quer colocar dúvidas, medo, ele quer te impedir de caminhar, tá certo? Irmãos, hoje nós vamos meditar aqui na história que todos nós conhecemos, de Davi e Golias. Davi era um simples jovem, desconhecido, ele era um homem de Deus, né? Só que ele era abandonado pela sua própria casa, nem o seu pai o reconhecia, nem os seus irmãos. Mas Deus, irmãos, ele escolhe a gente pelo coração. Quando Deus vai escolher uma pessoa, Deus não vê a inteligência, a sua capacidade, suas habilidades, não. Olha o nível de pessoas que Jesus escolheu para o seu ministério, para serem os futuros apóstolos. Então eram pessoas iletradas, pessoas que não tinham nenhum status na sociedade, eram pessoas que muitas vezes eram brutas, sem educação, pessoas que não tinham um caráter moldado. Mas Jesus chamou eles justamente porque o próprio Cristo disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para chamar pecadores ao arrependimento. É porque Jesus sabe que é somente com Ele que a nossa vida é transformada. É somente a glória tem que ser somente do Senhor. E é por isso que está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, que Deus não escolhe muitos de nobre nascimento. Deus não escolhe muitos, ou seja, que nasceram em berço de ouro. Pelo contrário, Deus escolhe aqueles que são pobres, aqueles que muitas vezes são marginalizados, desprezados, humilhados, para que a glória seja somente de Deus. É para que as pessoas olhem para você e elas pensem: nossa, é só Deus mesmo para ter feito uma obra dessa. Então, irmãos, eu sei que talvez você é uma pessoa que está me ouvindo e você já tem condições. Você nasceu em berços de ouro e Deus escolhe esses também. Aliás, a gente prega muito para os pobres, mas tem que pregar para os ricos também, né? Porque tem muitos dentre eles que serão salvos. Apesar de que Jesus disse: é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico ser salvo. O que Jesus estava querendo dizer é o seguinte: que o problema não está no dinheiro, está no coração da pessoa. O coração dela está voltado para o dinheiro e a única entidade na Bíblia que Jesus chamou de Senhor, além do Pai, além de Deus, é o dinheiro. Nós não podemos servir a dois senhores. Irmãos, eu não tenho medo de dizer, o maior ídolo da nossa atualidade é o dinheiro. As pessoas matam por dinheiro, as pessoas morrem por dinheiro, as pessoas sacrificam o tempo com a família, com os filhos por causa de dinheiro. Irmãos, eu sei que esse não era o objetivo da mensagem, eu quero trazer um outro lado da história de Davi que você vai ficar impressionado. Mas eu quero te dizer, coloque o seu coração, volte o seu coração totalmente para o Senhor. Amém? Quando Deus levantou o profeta Samuel para ir lá ungir o futuro rei de Israel, o profeta Samuel olhou para a aparência dos irmãos de Davi e ele pensou: certamente é um desses homens. Mas Deus falou com o profeta e disse: olha, eu não escolho por aparência, eu não olho a aparência, eu vejo o coração. Irmãos, um dos sinais de que estamos amadurecendo espiritualmente é que a gente começa a pensar com a mente de Cristo, com a mente de Deus.
E a gente começa a olhar para as pessoas não olhando a aparência, mas olhando o que está por trás da aparência. Graças a Deus, Deus me deu esse dom, é uma capacidade que eu tenho de enxergar o que está por trás. Tem pessoas que eu converso e a pessoa está sorrindo, a pessoa está fazendo até gracinha, fazendo piadas, mas lá dentro eu sei que o coração está ferido, está machucado, a pessoa está sentindo um vazio enorme. E a gente tem que pedir isso para Deus, para nos mostrar o que realmente está lá na profundidade do ser de cada pessoa. Amém? Então, nós vemos que Deus escolheu Davi pelo coração, por quem ele é. E Deus te escolheu por esta maneira também. Deus, ele te enxerga de uma maneira que você mesmo não se enxerga. Deus vê em você um potencial que nem você acredita que você tem. Esse é o nosso Deus, irmãos, maravilhoso. É como se a nossa vida fosse uma semente. E dentro de cada semente já existe como se fosse um DNA dela. E dentro de cada semente já existe todo o potencial dela. A gente não sabe o que vai virar aquela semente, mas Deus já sabe. E muitas sementes, até mesmo o grão de mostarda, que é o menor dos grãos de todas as sementes, se torna uma árvore gigantesca, uma árvore que dá sombra para muitos passarinhos. É uma árvore maravilhosa. Então, a nossa vida é assim também. A gente não sabe aonde a gente pode chegar, mas uma coisa a gente pode ter certeza. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu ouvi este versículo que entrou no meu coração, e a gente tem que ter certeza desse versículo. Está lá em Efésios 3, o versículo 20, que diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Amém? Irmãos, eu tive certeza de que Deus ia fazer infinitamente mais de tudo que eu pensei, de tudo que eu orei, porque eu confiei, eu tomei posse dessa palavra. E isso é por causa do Espírito Santo que opera em nós. Então, se você já tem o Espírito Santo, ou seja, se você já entregou sua vida para Jesus, e agora esse Espírito de Deus está dentro de você, e com certeza Ele vai te libertar a cada dia. Amém? A Bíblia diz no livro de 1 João que o Espírito Santo é como uma semente divina dentro de nós. E por causa dessa semente divina, nós não podemos viver na prática do pecado. Irmãos, se nós nascemos de novo realmente, o Espírito Santo vai nos convencer a cada dia de que o caminho é renunciar à nossa carne e à nossa vontade para fazer a vontade do Senhor. Amém? E para isso, irmãos, nós vamos passar por muitas e muitas lutas. Vai ser um desafio tremendo. A gente vai ter que carregar a nossa cruz diariamente. Não vai ser fácil. Mas a partir de cada experiência que a gente tiver, de cada situação que a gente vivenciar, com certeza ali Deus já vai estar nos moldando, nos preparando para colocar também nas nossas mãos coisas maiores. Porque Deus deseja nos dar coisas infinitamente maiores, mas enquanto não estivermos preparados, essas coisas não virão. Eu costumo dizer que Deus só faz algo novo naqueles que estão dispostos a renunciar ao passado e o pecado. Por isso, não guarde mágoa, não guarde nada no seu coração que possa ser um fardo na sua vida, um fardo que Jesus não colocou, mas foi você mesmo que foi colocando sobre você. O fardo da culpa, do medo, o fardo da religiosidade, porque quando Jesus olhou para os fariseus da época, para os religiosos, ele virou para os fracos, os oprimidos, e ele disse o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu colocarei sobre vocês o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Jesus estava falando, dando uma indireta para os fariseus, porque os fariseus colocavam esse fardo sobre as pessoas que nem eles mesmos conseguiam suportar. Então esse fardo era pesado, era cheio de regras, e a pessoa tinha que fazer aquilo para ser aceito por Deus. E agora Jesus está dizendo: olha, o meu fardo é leve. Não vai ser difícil, vai ser um fardo, mas é leve. Os meus mandamentos não são penosos, assim diz a palavra de Deus. Então, Jesus quis dizer que a caminhada tem que ser leve. O inimigo é que vai se levantar. Irmãos, o que mais cansa a nossa caminhada cristã é o pecado e são as batalhas espirituais. Mas o fardo de Jesus é leve. Ele te aceita, ele te perdoa, ele te purifica. Quando você se achega até ele, quando você caminha com ele, uma transformação vai acontecendo. Amém? Então eu vou ler aqui a passagem, irmão. Eu achei tão interessante o que Davi disse, que eu quero ler para vocês. Lembrando que quando você deixa o comentário aqui também,
Isso ajuda muito o YouTube a divulgar para mais pessoas, além de inspirar outras pessoas a quererem ouvir a mensagem. Então, se você puder, se Deus está falando com você, escreva aqui nos comentários: Deus está falando comigo, tá bom? Eu tenho certeza que isso vai inspirar outras pessoas a quererem ouvir o que eu vou dizer. Irmãos, aqui em 1 Samuel, capítulo 17, olha o que diz, olha que interessante. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Amém, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Maturidade espiritual não tem nada a ver com tempo de igreja. Tem pessoas que têm 30 anos de igreja, de ministério. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com a nossa idade. O próprio apóstolo Paulo disse para Timóteo, que era um ajudante dele no ministério: Timóteo, não deixe ninguém te desprezar por você ser jovem demais. Antes, seja um exemplo na fé, na pureza, no amor, na santidade, na perseverança. Então, irmãos, eu sei que eu estou falando aqui para muitos jovens, muitas pessoas que são novas na fé. Às vezes você que está me ouvindo tem 14 anos, 10 anos, não importa. Você pode ser uma pessoa madura na fé. E eu não tenho medo de dizer, irmãos, está levantando aí uma geração que eu acho que vai dar um baile na gente. Essa geração vai ser apaixonada por Jesus mais do que a gente somos, mais do que nós somos. E quando eu vou pregar nas igrejas, quando eu saio na rua mesmo, eu fico tão feliz, irmãos. É o que mais me alegra. É quando eu vejo crianças dizendo: pastor, eu estou ouvindo a sua oração. Olha, toda noite eu estou escutando. Irmãos, é uma alegria tão forte, tão grande, saber que a palavra de Deus está tocando nos pequeninos, nessas crianças. Amém? Então, Deus é maravilhoso, irmãos. E Davi era esse menino jovem. E olha a continuação, olha que interessante. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhes golpes e livro a ovelha de sua boca. Olha a ousadia daquele menino. Quando ele se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso, que era o Golias, será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Irmãos, tem que ter muita coragem para falar isso para o rei de Israel. O próprio rei disse: você não está preparado. Você é um menino, rapaz. Acorda para a realidade. Não é assim que as pessoas dizem para nós? Quem você acha que você é para querer fazer isso? Pare com isso. Irmãos, é muito triste quando a gente chega na igreja e já tem aquelas pessoas que já estão tantos anos no ministério, né? Elas estão ali acomodadas, né? Já tem até o número da cadeira dele para sentar. Eu não sei se você conhece alguém assim, mas é aquela pessoa que já ganhou a carteirinha, já ganhou a medalha, né, do membro mais atuante na igreja. Já está lá há 30, 40 anos. E aí você chega lá com ideias novas e você vem cheio do fogo do Espírito Santo, querendo fazer a diferença. A primeira coisa que essa pessoa diz: olha, não vai dar para fazer. E já vou te avisando, esse fogo aí do primeiro amor, essa chama do primeiro amor, isso aí vai passar, viu? Isso aí é questão de tempo, logo você já vai estar frio que nem eu. Só falta eles falarem isso, sabe? Mas as pessoas, é impressionante o quanto elas querem nos colocar para baixo. E aqui Davi, ele foi muito ousado e ele disse: olha, quando vinha um leão, um urso, eu matava eles para proteger a ovelha. E assim como Deus me livrou das garras do leão e do urso, vai me livrar também desse gigante aí. Quem que é ele? Quem ele pensa que é para enfrentar o exército de Israel? E foi então que Saul não teve outra escolha. E ele falou: olha, então que o Senhor esteja com você. Só que aí é que entra a mensagem que eu quero trazer aqui, irmãos. Olha a continuação. Eu vou ler rapidinho, para você entender que muitas pessoas, elas confiam em Deus e confiam nelas mesmas. Elas nunca se entregam verdadeiramente. E Saul, apesar da sua experiência, apesar de ser o rei de Israel, ele era um bebê na fé, era um imaturo.
homem de pequena fé. Olha a continuação, o versículo 38. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs o capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo, e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Irmãos, a mensagem que eu queria trazer é esta aqui, que eu vou falar agora. Tem muitas pessoas que confiam em Deus, mas elas não conseguem se desenraizar, elas não conseguem se desprender das suas habilidades, daquilo que elas geraram há tantos anos, das suas experiências. E Saul era esse tipo de pessoa. Ele disse: Davi, vai com Deus, que Deus esteja com você. Mas depois, o que a Bíblia diz aqui? Que Saul vestiu Davi com a sua própria túnica e lhe colocou uma armadura de ferro. Irmãos, Saul estava dizendo para Davi: Davi, pode ir com Deus, mas saiba que eu que vou te proteger. Sou eu que vou te dar toda a assessoria. Irmãos, o que mais nós vemos, não somente nas igrejas, viu? Pessoas também que são cristãs, que em qualquer lugar, essas pessoas confiam em Deus, mas também confiam na sua própria capacidade. E Saul queria que Davi vestisse a sua armadura, por quê? Porque se Davi vencesse o gigante, com certeza seria a sombra de Saul. Jamais maior do que Saul. E tem pessoas que são assim, irmãos. Tem pessoas que elas estão felizes com a gente, dando tapinha nas costas, nos abençoando, enquanto a gente está lá embaixo. Deixa a gente subir um pouquinho, deixa a gente ultrapassar elas. Isso eu falo de resultados, talvez no seu trabalho. Às vezes você começa a se destacar tanto porque Deus está te abençoando, e aí você passa o gerente. E aí você passa pessoas que já estavam ali há anos e anos na caminhada, naquele trabalho, e você começa a se destacar. Irmãos, as pessoas gostam de nós até o momento em que a gente não passa a elas. Mas eu não estou falando do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele já mortificou a sua carne, o seu ego, e a gente fica feliz com os que se alegram. A Bíblia diz: chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. Mas eu vejo que é muito mais fácil você chorar com os que choram. Quando você encontra uma pessoa caída, uma pessoa para baixo, é fácil você chorar com ela. Eu quero ver você se alegrar com a vitória dos outros. Irmãos, infelizmente nas igrejas, a gente não pode muitas vezes contar as bênçãos. A gente tem que guardar para nós, porque você conta o seu testemunho e as pessoas começam a te invejar. As pessoas começam a pensar assim: ué, por que comigo dá tudo errado e com a pessoa tudo dá certo? E é por isso, irmãos, que muitas vezes a gente passa por lutas, porque se fosse tudo perfeito, as pessoas iam pensar isso, sabe? As pessoas iam achar: nossa, por que fulano, ele tem um casamento perfeito, uma vida redondinha, perfeitinha, e a minha tá um caos? Então, a gente muitas vezes não entende, né, o que passa no coração das pessoas, mas Deus já sabe, e Deus nos dá muitos livramentos. E a gente percebe aqui na história de Davi com Saul, com o rei Saul, que depois que Davi ele venceu o gigante, ele mudou de cargo, né? Vamos assim dizer. Deus fez um upgrade no seu ministério. E ele passou de um desconhecido para um guerreiro, que o próprio Saul colocou ele para guerrear, para trabalhar para ele. Só que aí o que aconteceu? Davi foi se destacando como guerreiro. E aí então, uma vez ele voltou da batalha, e as irmãzinhas, né, usadas pelo cão, pelo diabo, começaram a fazer uma musiquinha. E elas cantaram um corinho, e a estrofe do corinho era assim: Davi matou 10 milhares, Saul matou somente milhares. E aí a Bíblia diz que, como todo mundo gostava demais de Davi, o coração de Saul já não era mais o mesmo, e ele passou a odiar Davi, passou a ter inveja de Davi. Então, irmãos, as pessoas infelizmente não torcem por nós, infelizmente. E é por isso que a gente tem que selecionar muito bem as nossas amizades, as pessoas com quem a gente pode compartilhar a bênção, tá bom? Mas, irmãos, eu vou até fechar a Bíblia aqui e eu vou falar o que o Espírito Santo me falou. É o seguinte: muitas vezes as pessoas, elas querem determinar o nosso futuro. As pessoas querem dar palpite demais. As pessoas querem colocar um fardo sobre nós. Aliás, as pessoas querem colocar uma armadura sobre nós que não pertence a nós.
É por isso que Davi, ele não conseguiu andar com a armadura de Saul. E ele mesmo disse: olha, eu não consigo dar um passo sequer. A minha vida ficou travada aqui porque eu não estou acostumado com a armadura. E foi então que Davi foi lá, pegou as suas pedrinhas, o seu estilingue e foi na fé, com as suas armas, com as suas experiências, aquilo que ele sabia manusear. E aí o que eu quero te dizer é o seguinte: muitas vezes a sua vida está travada. Você não consegue caminhar porque é muita gente colocando um peso sobre você, colocando uma responsabilidade que você não tinha que ter. Irmãos, às vezes os pais colocam esse fardo sobre os filhos. Isso acontece muito, né? O pai deseja tanto que o filho siga aquele caminho. A mãe deseja tanto que o filho e a filha sigam os passos dela. E aí os filhos se sentem o quê? Aprisionados. Muitas vezes vão para a timidez, ficam muito tímidos, não conseguem se soltar, não conseguem desenvolver o potencial deles. Uma decisão eu tomei, irmãos, que os nossos filhos, os meus filhos, o meu e da Thaís, a Lorena e o Daniel, nós não vamos colocar esse fardo sobre eles. Nós vamos ajudá-los a entender qual o propósito de Deus para eles. Não aquilo que dá mais dinheiro, sabe? As pessoas pensam assim: eu quero que o meu filho siga uma profissão que dá muito dinheiro. Não, irmãos. Nós temos que querer que eles sigam os caminhos do Senhor. É lógico, podemos direcioná-los, mas quem vai fazer a escolha são eles. Não podemos colocar esse fardo sobre ninguém. E às vezes as pessoas, elas dão palpite na tua vida. Por que você não faz isso, não faz aquilo outro? E você, por querer agradar os outros, você acaba desagradando ao Senhor. Porque você não cumpre o seu chamado. Você não vive a sua essência. E eu já aprendi na minha própria vida, irmãos, o seguinte: quanto mais natural você for, mais Deus vai te usar. Irmãos, eu já tentei ser igual aos outros, eu já tentei pregar de forma muito diferente da minha, né? Eu me lembro que eu escutava muito Marco Feliciano no começo da minha caminhada, e eu várias vezes tentei pregar igual a ele, de forma assim, gritando, aquela coisa, eu nunca consegui, sabe? E aí eu fui entendendo que Deus queria me usar do meu jeito. E hoje eu vejo as pessoas dizendo: pastor, o seu jeito simples de comunicar a palavra é o que me fez, sabe, ter interesse pela Bíblia, por orar mais. Então, irmãos, cada um de nós tem um potencial, nós somos como uma semente e Deus quer que essa semente frutifique e dê muitos e muitos frutos, amém? Mas para isso a gente tem que ir na nossa essência, com as armas que a gente tem, com o conhecimento que Deus já nos deu, sem querer a aprovação dos homens. E então Deus certamente nos dará a vitória, amém? Se você puder, você vai fechar os teus olhos e no final, irmãos, eu só quero pedir uma coisa para vocês. Vamos fazer essa corrente de fé, de oração aumentar? Vamos fazer isso? Depois você vai clicar em compartilhar, selecionar o WhatsApp. Vamos espalhar essa mensagem. Se você puder, selecione umas 5 pessoas que sejam. Deus vai colocar essas pessoas no seu caminho, no seu coração aí para você compartilhar e elas com certeza serão tocadas, porque esta palavra não é minha, é do Senhor. Amém? Fecha os teus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento tão especial, Deus. Obrigado, meu Pai, pela tua palavra que foi pregada. Obrigado, Senhor, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Pai, obrigado, Senhor, pelo alimento de cada dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado a cada manhã, a cada noite, a cada tarde. O Senhor tem nos enchido de graça. E agora eu te peço, Pai, abre o entendimento dos teus filhos, Pai, para que eles entendam qual é a tua vontade. A tua vontade é boa, perfeita e agradável, mas muitas vezes nós estamos vivendo, parece que é o pão que o diabo amassou. Estamos sofrendo absurdamente. Pai, não aceitamos viver desta maneira, porque Jesus disse que Ele veio para nos dar uma vida e uma vida em abundância. Ó Senhor Jesus, eu te peço, traga libertação para nós. Liberdade, Senhor. Que essa liberdade, ela venha libertar outras pessoas. Pai, em nome de Jesus, tira todo fardo, Senhor, que não vem de Ti. Mostra para nós, Senhor, qualquer fardo que as pessoas colocaram sobre nós, que as pessoas nos incentivaram a seguir, que o Senhor, Pai, nos livre de tudo isso. Queremos somente aquilo que vem de Ti. Queremos somente as dádivas do céu. As pessoas não podem fazer nada por nós. Elas não podem responder nossas orações, mas o Senhor pode. Por isso eu te peço, Pai, neste momento, que a cura venha sobre essas pessoas. Na autoridade do Espírito Santo de Deus, eu ministro a cura sobre cada irmão e cada irmã.
sobre cada pessoa que está perdida, que está frustrada, que ainda não é salva. Senhor Jesus, eu te peço, tenha misericórdia dessas vidas, que elas sejam transformadas, tocadas, hoje e sempre. Oh, meu Pai, eu te peço, cubra-nos com o teu manto de glória e de poder, e que o Senhor nos livre das astúcias do inimigo, que o Senhor nos dê livramentos, Pai, hoje e sempre. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Amém. Oh, meus amados, quero agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui comigo, e eu peço que vocês compartilhem e me aguardem, porque no próximo vídeo, com certeza, Deus falará aos nossos corações. Amém? Deus abençoe, um grande abraço, fique na paz do Senhor. Olha, eu tenho percebido uma coisa que tem me deixado muito preocupado. A cada 5 casais que eu tenho conversado, pelo menos 3 vivem pensando em se divorciar por estarem totalmente desgastados na sua vida conjugal. E talvez você seja uma dessas pessoas, ou porque você já se divorciou ou está pensando nisso, pois já não aguenta mais tanto sofrimento no casamento e na sua vida. Então eu vou te contar uma coisa. Ao longo do meu ministério, eu tenho aconselhado muitos casais e eu pude ver milagres acontecendo. Eu vi casamentos que tinham tudo para dar errado e começaram a dar certo. Casamentos que quem olhava pensava, não tem mais jeito de resolver. Mas eu também presenciei situações tão complexas que não bastava dizer que divórcio é pecado e ponto. Eu precisei ir além e tratar de cada caso de forma madura, compreensiva e à luz da palavra de Deus. E foi então que eu decidi registrar tudo isso que eu aprendi nesses anos em um único livro que já está transformando a vida de milhares de pessoas. O nome dele é O que a Igreja Não Te Conta sobre Divórcio e Novo Casamento. Nele, eu abordo esse assunto que é tão sensível de uma maneira bíblica, sem julgamento e que vai te trazer conforto e direção. Eu sei que muitas vezes você sofre porque você não queria estar nessa situação e também não sabe como sair dela. Além disso, você ainda tem que lidar com o medo de estar fazendo a escolha errada todos os dias. E eu quero te falar uma coisa, você não precisa mais viver cheia de culpa e medo. Chegou a hora de você se livrar desse sentimento de confusão, de infelicidade. Chegou a hora de você acreditar que Deus te ama, Ele não esqueceu de você e Ele tem um plano abençoado para a sua vida. Todos os dias as pessoas me perguntam, pastor, até que ponto eu devo lutar pelo meu casamento? O que será que Deus vai pensar se eu me divorciar? Se eu me casar novamente, será que Deus vai me abençoar ou eu nunca mais poderei ser feliz com alguém? Por isso, além de responder essas e outras dúvidas de acordo com a palavra de Deus, eu conto no meu livro algumas situações reais vividas nos relacionamentos para que você se identifique, e eu também mostro qual é a melhor decisão que você deve tomar, tá bom? Eu tenho certeza que esse livro vai ser um divisor de águas na sua vida. E para que você tenha acesso a esse conteúdo agora mesmo e comece já a mudar de vida, eu estou disponibilizando o livro no formato digital para você ler onde você estiver, no seu celular ou no seu computador. E tudo isso por um valor acessível, e assim também você estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. É só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição ou no primeiro comentário. É muito rápido, seguro e você vai receber na mesma hora o livro digital no seu e-mail, tá bom? Então clique agora no link que está aqui abaixo do vídeo e eu desejo toda sorte de bênçãos na sua vida. Um grande abraço, que Deus te abençoe.